a receita tradicional, o critério tradicional para a indicação de um ministro para a agricultura, Sueli, requer, primeiramente, que ele seja do ramo, conhecido na área, não necessariamente produtor, mas de preferência, mas que a representatividade, as lideranças da agricultura do Brasil inteiro vejam a pessoa como familiar. Esse é o primeiro critério. O segundo, nesse presidencialismo de coalizão, que faz parte do jogo democrático, estamos todos curiosos e na expectativa de como será no eventual governo do deputado Bolsonaro, mas creio que, a julgar pela nossa tradição, pela nossa legislação, haverá uma articulação política entre esse nome que vai para o Ministério da Agricultura e toda a representação dentro do Congresso. Então, a segunda característica é que essa pessoa tem que ter habilidade para negociação e contato e negociações em geral com os parlamentares. E eu diria que, em terceiro lugar, o perfil desse candidato deve ter, e normalmente os políticos não dão muita importância para isso, deve ter experiência pragmática, prática, porque o ministro vai administrar um ministério grande, emperrado, e ao contrário do que com os ministros quando chegam no Ministério da Agricultura, Sueli, ele acha que ele aperta um botão aqui em Brasília e as coisas acontecem nos estados. Não é. O Ministério da Agricultura está com o orçamento já no osso. O Ministério da Agricultura precisa reformular o sistema de inspeção federal. Corrupção em duas superintendências. Durante muito tempo foi preciso a Polícia Federal identificar na Operação Carne-Faca e na Operação Trapaça. O ministro da Agricultura, os ministros, deveriam ter dedicado mais tempo para dentro da máquina. Então, essa é a terceira característica que precisa ter. E não é fácil, porque o poder do ministro da Agricultura para modificar a fluidez dentro do Ministério da Agricultura é muito menor do que ele imagina. E as dificuldades são enormes. Para não ficar só na administração direta do Ministério da Agricultura, ele terá ainda um trabalho difícil com relação à reestruturação das entidades vinculadas. A Embrapa não existe recurso orçamentário, 3 bilhões e 400 milhões de reais por ano para sustentar o gigantismo da Embrapa. Ela terá que ser reestruturada, algo complexo, complicado. O Ministério da Agricultura está grande demais, ele precisa diminuir. Para que Ministério da Agricultura administrar Central de Abastecimento de Minas Gerais, São Paulo? Para que isso? É preciso diminuir. E, por último, a proposta que nós estamos ouvindo do candidato Bolsonaro de fundir com o Ministério do Meio Ambiente, acho um equívoco. Não vai dar certo. É necessário uma agenda comum. Misturar os dois ministérios, acho errado. É preciso continuar lá onde está a área da pesca, no Ministério da Agricultura. Acho que nunca deveria ter saído. Precisa voltar à Secretaria Especial da Agricultura Familiar. Nós temos que ter governo para todos os agricultores, pequeno, médio e grande. Não faz sentido tirar os pequenos, como fez o governo do PT, criar um ministério para ele, por conta de uma atividade política ideologizada. Precisa vir todos são iguais perante a lei, todos são iguais no Ministério da Agricultura, precisa de um ministério só. Certamente será um ministro que precisa ter prestígio, precisa ter personalidade, porque, sim, ele terá um ministério grande, mas não necessariamente um ministério poderoso. Por último, Sueli, tem um comentário que eu já fiz muitas vezes antes. Não é nada original, não sou eu que estou dizendo. O Ministério da Agricultura, o ministro, ele é o assessor do presidente para o assunto setorial. Portanto, não é ele que representa a agricultura.
E quem representa a agricultura é sindicato, associação, as entidades de classe, Federação da Agricultura, a CNA precisa voltar para mais perto da base, se for cooperado, das cooperativas. E o ministro é o homem do governo para se relacionar com o setor rural. Então ele tem que ter trânsito, mas ele não pode representar o setor rural. Ele precisa incorporar as demandas do setor rural e levá-las para dentro do governo. Por último, a seguinte frase: se o ministro da Agricultura descolar da orientação da Presidência da República ou bater de frente com o Ministério da Fazenda, um dos três tem que pedir demissão.